Bom, então mais à frente vocês vão estudar, e a gente também vai estudar aqui na disciplina de eletricidade, com um pouco mais de detalhes, né, as propriedades condutivas, isolantes de alguns determinados tipos de materiais, né, e o que faz com que eles sejam mais condutivos ou menos condutivos. Mas, a título de conhecimento geral, é importante a gente ter uma noção de quais são os materiais mais comuns que são utilizados como condutores de eletricidade e os que são utilizados como isolantes em estruturas aí práticas do que vocês têm contato no dia a dia. Então, olhando aqui nos condutores, é importante a gente saber quais são os tipos de elementos aqui que formam esses materiais. E, em geral, a gente pode afirmar que, tipicamente, a maioria dos metais são bons condutores. E exemplos aí de metais que são bons condutores, a gente tem o alumínio, o cobre, a prata, o ouro, o tungstênio, ok? Então, enquanto isso, do lado dos isolantes aqui, os elementos, né, que são bons isolantes ou que são maus condutores, né, mesmo é sinônimo isso, muitos deles são parte dos não metais. Então, por exemplo, o enxofre, o bromo, o iodo, cloro, flúor. Agora, isso é a nível de elemento, mas a nível de materiais formados por ligações entre elementos, né, e moléculas mais complexas, a gente tem exemplos mais populares aí de bons isolantes, que são, por exemplo, o vidro, a porcelana, papel, teflon e alguns outros polímeros compostos. Já nos condutores, não é muito diferente dos elementos metálicos que a gente mencionou, porém existem algumas ligas envolvendo cobre. Por exemplo, a gente pode citar aqui manganina e também bronze fosforoso. São ligas aí que podem ser feitas para ou melhorar a condutividade, ou para dar alguma outra propriedade, por exemplo, de maleabilidade, né? E tem várias outras propriedades aí que podem ser interessantes em diferentes aplicações que exigem a formação de ligas mais complexas, às vezes até pela questão do custo e da escassez de determinados tipos de materiais. Bom, aqui nos exemplos das imagens, vamos começar pelos condutores, e a gente vê aqui, por exemplo, cabos isolados. Então, essa parte de fora que a gente vê colorida dos cabos, né, ou branca, é a parte isolante que protege o material condutor que está por dentro, ou seja, para a gente não levar choque, para que esse material condutor não entre em contato com outros metais e outras partes condutoras quando ele for instalado aí para fazer o caminho da corrente nas instalações elétricas, por exemplo. Então aqui, a gente tem aqui diferentes tipos de cabos de cobre com isolação em volta. E vocês podem ver alguns fios rígidos, alguns fios mais maleáveis e mais fininhos. E vocês podem ver também que muitos deles são alguns deles são trançados, outros são um condutor sólido aqui, maciço. Então existe uma variedade aí de condutores, né, de cabos de cobre, que é um dos materiais mais utilizados aí na indústria de instalações elétricas. Agora, quando a gente vai para a parte mais eletrônica, em vez de passar esses fios aqui, esses cabos, a gente costuma trabalhar com placas de circuito impresso. Uma placa de circuito impresso, vocês podem ver aqui na figura uma foto mais próxima dela. Uma placa de circuito impresso, a gente pode ver aqui melhor nessas duas figuras. Ó. Então, em vez de passar um cabo, a gente tem essa trilha de cobre, que nada mais é do que um caminho aqui feito de cobre, que tem uma certa largura e tem uma altura, né, formando essa... Em vez de uma bitola ali cilíndrica, a gente tem essa bitola aqui retangular. Mas, para efeito de conduzir elétrons, né, e conduzir corrente elétrica, é a mesma coisa que um cabo, só que ela está ali rente à superfície da placa. E para montar essas placas de circuito impresso, inicialmente a gente começa com uma placa que ela está 100% coberta de cobre, e aí por algum processo aí industrial, parte desse cobre é removido, e essas pequenas trilhas aqui que vocês veem formando os caminhos para as correntes elétricas no circuito, são os condutores de cobre aqui da superfície, das trilhas, né, que restaram daquela placa que antes era 100% feita de cobre, era um retângulo feito com uma superfície feita de cobre. Claro que depois que a placa fica pronta industrialmente, é colocada uma camada de tinta e uma camada isolante aqui para proteger as trilhas, para que a gente não tenha contato direto com a parte condutora.
protegendo então o cobre. Por isso que as placas elas ficam verdinhas, azuisinhas, vermelhas aqui, que nem a gente está vendo nesse outro circuito, né, azul. Em geral, o verde é mais comum, né? Mas isso aqui nada mais é do que uma camada ali protetora, né, dessas trilhas de cobre. Originalmente, a placa onde é feita o circuito impresso, ela tem o cobre exposto aqui dessa forma mais alaranjada. Outros materiais aqui que a gente pode ver, por exemplo, a gente tem o estanho, que é um metal que também é usado para fazer solda de componentes eletrônicos. Aqui, esses contatos mais rígidos de alguns tipos de placas, eles podem ser feitos de ouro, né? Então, algumas propriedades do ouro ali de maior condutividade e maior dureza podem ser utilizadas para fazer essas partes, principalmente quando tem que conectar dois circuitos diferentes. Então, conectores feitos de ouro são comuns. A prata também pode ser usada, então um banho de prata pode ser dado em alguns terminais de alguns componentes ou de alguns circuitos. Porém, a prata também apresenta um problema, que são chamados esses bigodes aqui. Com o tempo, né, esse material vai formando esse fenômeno estranho aqui de criar esses bigodes aqui, e isso pode ser prejudicial, pode causar alguns curtos-circuitos. E também a gente tem aqui as linhas de transmissão de longa distância, e os materiais aqui, condutores, também estão presentes nos cabos, né? Só que esses cabos aqui, como eles estão a alturas muito grandes, eles geralmente não são isolados, assim como os cabos que a gente tem aqui nas nossas casas. Inclusive porque aqui a corrente elétrica ela é bem menor e a diferença aqui é que as tensões são muito mais altas, né? Mas em geral, então, a gente tem aqui os condutores, né? Transmitindo a energia elétrica ao longo de caminhos muito longos. Bom, da parte dos isolantes aqui, a gente pode ver que a gente tem esses isolantes de alta tensão. Esses aqui podem ser de porcelana ou cerâmica, que a gente está vendo aqui os marronzinhos, né? Mas eles também podem ser feitos de vidro, tá? Então, normalmente a gente vai ver isso nas estruturas de linhas de transmissão, nos postes, transformadores muito grandes. Em geral, quando tem alta tensão. Agora, existe um outro material também, só a título de curiosidade, né, que é um gás inerte chamado hexafluoreto de enxofre. Ele tem um átomo de enxofre no centro e tem 6 flúors aqui conectados. Então, como eu falei antes, né, esses dois elementos eles são maus condutores, né, são bons isolantes, mas aí essa molécula aqui forma um gás e esse gás ele é utilizado na prática para fazer isolação de condutores que estão com altíssima tensão. Então, por exemplo, na usina Itaipu, a gente tem essa subestação aqui chamada GIS, que é uma subestação dentro da usina hidrelétrica, que eleva a tensão dos geradores para 500 mil volts, 500 kilovolts. Como essa tensão é muito alta, a gente precisa de algo muito, muito bem isolante aqui para que não comece a sair um monte de arcos ali, né? E criando curtos-circuitos com estruturas metálicas ou até com pessoas que transitam aqui em volta. Por isso é montada essa subestação onde nesses tubos aqui, né, existe um gás inerte que é colocado com uma pressão bastante alta ali, que é o SF6, o hexafluoreto de enxofre. E esse gás ele é um ótimo isolante aqui para esse condutor que vai estar transmitindo essa energia em altíssima tensão. Né? Mais para frente a gente vai ver aí por que, né, essa alta tensão, né, e quais são os efeitos, por que essa necessidade, ok? Então, a título de curiosidade, né, alguns materiais aqui, condutores isolantes, para que vocês tenham um conhecimento geral quando forem pensar nesses materiais ou verem esses materiais em situações práticas.